Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Tudo bem com vocês? Dia precioso, né? Um dia abençoado, Dia das Mães. Fomos muito bem cuidadas hoje, não fomos? As mamães de plantão foram bem cuidadas hoje? Abençoadas, guardadas. Glória a Deus, né? Deus trouxe uma palavra ao meu coração para compartilhar com a igreja. Eu não poderia deixar de falar de uma mãe hoje à noite, né? Mas os ensinamentos que nós vamos tirar dessa palavra se aplicam à vida de todos que estão aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Bênção de Deus. Nós vamos falar sobre Ana, cheia de graça. O texto começa lá falando assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filha de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Onofe e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele a amava ainda, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? É porque estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignidade atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no chorar perante o Senhor, passou Eli e observava-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não ouvia voz alguma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram em casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o tempo devido teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o melhor que lhe agrade. Fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até o que Deus desmamou. Havendo desmamado, levou consigo como um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança, imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor.
porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Pai, ainda na Tua presença, Deus, nós queremos te pedir que o Senhor venha conduzir todo esse tempo, Pai. Que não seja eu falando de mim mesma, Pai, mas que seja o Senhor usando aquilo que o Senhor já fez na minha vida, Pai, para abençoar a vida da Tua igreja. Usa, Deus, a Tua palavra, fala, Deus, através de mim, Pai, para que o Teu nome seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a palavra que eu quero trazer para vocês hoje é quando o milagre é provocado. Nós vivemos um tempo hoje onde as pessoas vivem de acordo com aquilo que querem. Se esquecem de quem é o Senhor, se esquecem daquilo que o Senhor fez nas suas vidas, e só buscam o Senhor quando querem algo de Deus, né? Muitas vezes a gente passa por situações que o Senhor tem que trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa vida. Esse texto aqui, ele me chama muito a atenção. A coragem de uma mulher que se entregou, que clamou ao Senhor, que teve a sua oração escutada, que foi ouvida pelo Senhor e que, ao final, entregou seu filho. E eu penso assim, que coragem de uma mãe entregar um filho. Eu me coloco no lugar de Ana. Eu não tinha uma esterilidade física, eu tinha uma dificuldade. Mas, a partir do momento que eu deixei o Senhor trabalhar na minha vida, muitas coisas foram feitas. Esse texto, ele vai falar lá da época de Juízes, uma situação muito complicada, onde Deus não falava com o povo há mais de um século. Não havia uma liderança temente ao Senhor, o sacerdócio era corrompido, Deus não se comunicava com o povo, a lei de Moisés era ignorada, as pessoas viviam como queriam, né? E Eucana morava com a sua família, e ele, todo ano, ia para Siló. E Siló ficava 50 quilômetros acima de onde eles moravam. E eu comecei a pensar na história de Ana. Ano após ano, subindo com o seu marido, a segunda esposa dele, os filhos dela, indo para Siló para adorar e entregar sacrifícios ao Senhor. E o tempo todo, Penina, durante uma viagem inteira, irritando, zombando da esterilidade de Ana, atormentando ela, né? A gente sabe que, naquele tempo, a questão da esterilidade, ela colocava a mulher numa situação como se ela fosse amaldiçoada. O destino daquela mulher era ser uma pessoa que passasse por necessidades quando ficasse viúva. Se ela sobrevivesse, né, o marido morresse e ela ficasse, é uma mulher que passaria por necessidade. Então, a mulher não era bem vista, né? Naquela época, você teria que ter filhos. Hoje, nós temos muitas opções. Ainda assim, temos mulheres que são estéreis. E uma das coisas que Deus começou a falar muito no meu coração é: qual a esterilidade que nós temos na nossa vida? O que te torna estéril? O que Deus tem trabalhado na tua vida para te tirar da esterilidade? Aonde você está na caminhada com o Senhor? E Ana é uma mulher que buscava muito ao Senhor. Eu imagino, naquele contexto, naquela época, viver uma vida dessa forma, né? E o que nós vemos aqui era a vergonha dela, a humilhação, você ser pisoteada, né? Ser acusada, e mesmo assim ter um marido que a amava. Ele poderia ter abandonado ela. Ele teve outra mulher, talvez para preservar a questão da linhagem, da família, tudo, mas ele continua com Ana. E eu fiquei pensando assim: Ana, cheia de graça, como poderia, né, uma mulher que tem um nome como esse, cheia de graça, não encontrar graça aos olhos do Senhor diante de tanta petição? De todos saberem que a sua dor era a falta de um filho físico.
E durante toda essa questão dessa tristeza profunda, Ana faz uma oração. Uma oração que eu entendo que é a mais significativa que tem na Bíblia. Ela se derramou. Eu fico imaginando Ana dentro daquele templo orando. Quando a gente tem situações diante do Senhor, dificuldades pelas quais nós passamos, muitas vezes nós nos colocamos em oração, mas às vezes a nossa oração é muito simples. Às vezes nós apenas oramos, tá bom, Senhor, já orei. Ana se jogou no chão. Ana chorava. Eu imagino a cena. Né? Quando eu leio esses contextos bíblicos, eu fico pensando e tentando imaginar como que isso acontecia. Quando você tem uma dificuldade grande, algo que tira o teu controle, você não ora para Deus assim, Senhor, abençoa o meu dia, seja comigo, em nome de Jesus, amém. Você se derrama, você jejua, você clama, você pede oração na célula, você vai atrás do pastor, você se movimenta. E Ana, ela foi ao templo e ela se lançou aos pés do Senhor. E ela falou o quê? Qual foi o termo que ela usou? A tua serva. Eis aqui a tua serva. Quando ela usa esse termo serva, é a mesma coisa de quando Deus falava lá a Abraão, a Jacó, e falava assim, tu és o meu servo. Ela está colocando para o Senhor assim, eu estou aqui como parceira do Senhor. Nós vivemos um tempo hoje onde não há líder. E se o Senhor me der um filho, esse filho vai te servir. Esse filho vai ser sacerdote. Esse filho vai ser a resposta para essa geração. Esse filho será usado para a honra e para a glória do Senhor nessa geração. Então, quando a gente fala assim que o milagre é provocado, ele é provocado porque Ana estava no centro da vontade do Senhor. Ela buscou no Senhor. Ela se rendeu ao Senhor. E Deus tinha um propósito. Deus queria livrar aquela nação. Deus queria ter alguém que desse uma liderança, um direcionamento para aquela nação. E Ana falou, eis aqui o meu filho vai te servir. É uma ousadia muito grande. Né? Hoje a gente fala assim, não, meu filho vai servir ao Senhor. Porque quando a gente olha o contexto do mundo hoje, tem muitos atrativos para tirar os nossos filhos da presença de Deus. Muita coisa para enganar e distorcer aquilo que a palavra do Senhor tem dito ao coração dos nossos meninos, das nossas meninas. Mas essa mulher colocou para o Senhor, ele será entregue. Eu vou deixá-lo com o sacerdote e ele será entregue para te servir. E, gente, eu fiquei pensando, né? Que coragem dessa mulher. Que coragem. Você olhar, naquela época os bebês eram desmamados próximos dos 3 anos. Imagine ela voltar, depois de todo aquele tempo, com um filho debaixo do braço, uma oferta, e chegar para o sacerdote, eu estive aqui, e o Senhor me disse que Deus iria ouvir minha oração, que era para ser feito conforme eu estava pedindo. E agora eu vim entregar. Eu vim aqui consagrar o meu filho. Toma que o meu filho é seu. É sofrido. Eu não sei para os pais como é isso, mas para as mães você pensar em deixar o seu filho dá um aperto muito grande. Um aperto muito grande. E, claro, Eli, que estava sentado na porta do templo. Pense, era um movimento que acontecia todo ano. Numa determinada época, as pessoas subiam e iam fazer os seus processos de adoração, né, de consagração, os seus sacrifícios. E ele estava sentado na porta. Será que não tinha movimento? Será que não tinham mais pessoas ali fazendo a mesma situação, entregando, consagrando, orando? E por que Ana chamou a atenção dele? Porque ela orava toda contrita, toda quieta? Ou porque ela estava num movimento muito grande? Não. Ele viu nela algo diferente. Ele viu nela uma oração diferente. É isso que o Senhor quer fazer. Ele quer ver uma oração diferente dos nossos lábios, do nosso coração. É isso que Ele quer fazer.
Ele quer ver a sinceridade do teu coração. Ah, mas essa minha situação não tem mais jeito. Tem. Deus tem sempre uma resposta para nos dar. Às vezes a resposta não agrada ao nosso coração, não é isso que a gente quer. Mas Deus tem sempre uma resposta. E a promessa dele vai ser cumprida, e o propósito dele vai ser cumprido. O propósito do Senhor naquela época era ele levantar um líder. E Ana chega para o Senhor e fala, eu vou ser sua parceira, Deus. Eu vou ser sua parceira. Eu estabeleço uma aliança com o Senhor. Naquela época, quem fazia aliança? Era Deus que fazia aliança com o povo. Deus fez aliança com Noé. Deus fez aliança com Jacó. Mas Ana foi audaciosa. Ela propôs uma aliança com o Senhor. Eu vou fazer uma aliança contigo, Deus. Me dê um filho varão. Me dê, e ele será devolvido ao Senhor. Foi isso que essa mulher fez. É uma oração de ousadia. Você só vai alcançar o milagre do Senhor quando você sair do lugar de mornidão. Você só vai alcançar quando você sair do lugar de mornidão, queridos. Ele faz, ele responde, e ele tem um tempo. Os filhos do Eli. Ele era um profeta, não era? Era um sacerdote estabelecido por Deus, ele estava lá, foi erguido para o Senhor, porém, a casa dele estava destruída. 2 filhos perdidos, 2 filhos que comiam um sacrifício de uma parte que não era destinada a eles, 2 filhos que se deitavam com mulheres que vinham para servir no templo. 2 filhos trazendo uma desgraça sobre aquela casa. Vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas Ana chega para Deus e fala assim, Senhor, eu tenho uma solução. Eu tenho um problema, mas eu tenho uma solução. A solução é essa, Deus. E o coração dela foi tomado pela alegria do Senhor. Por quê? Conforme ela entregou, conforme ela colocou para o Senhor, o profeta Eli chegou para ela e olhou e achou o quê? Que ela estava embriagada. O jeito que ela estava orando lá. Eu começo a imaginar a Ana cheia, tomada, se entregando, chorando, clamando e falando com Deus de uma forma tão profunda e tão íntima que normalmente a gente só faz isso no nosso secreto. Você já percebeu como você ora dentro da igreja? Não vou pular muito aqui, não vou bater palma, não vou gritar um glória, não vou dar um aleluia, porque pode ser que eu escandalize quem está aqui, querido. Isso aqui é a casa de Deus. É a casa do teu Pai. Você tem liberdade. Você tem liberdade para fazer isso. Deus quer ser adorado. Ele quer ser adorado. Ele quer que você busque Ele com sinceridade. Ele quer que você busque Ele com ousadia. Que você descanse nele. E Ana fez desse jeito. E ela alcançou o coração do Senhor. E Eli, que achava que ela estava embriagada, quando soube o que ela estava buscando, falou que Deus escute a sua oração, que você receba o que você veio buscar. E sabe o que mudou na Ana? Ela tomou posse daquela palavra. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente vem domingo após domingo na igreja. A gente vem e Deus fala. E você fala, mas isso não é para mim. Ah, tá bom, Deus, mas isso não é para esse momento. Você tem desprezado aquilo que o Senhor tem te dado. Então tome posse da palavra. Quando Deus falar com você aqui, não tenha dúvida no teu coração que Ele vai fazer. Que Ele vai fazer. E Ana não teve dúvida, ela tomou posse dessa palavra, ela foi embora, seu semblante mudou, ela comeu. Por quê? Porque ela estava entristecida antes. Entristecida, não queria comer, abatida, deprimida. Tudo nela mudou, a partir do momento que ela se posicionou. Ela se posicionou. Situações extremas exigem medidas extremas. É assim. Não espere ter resultados fáceis para situações difíceis. Se dedique, busque. Todos nós temos os nossos desertos, as nossas dificuldades, as nossas batalhas.
Todos nós temos. Esse é um tempo que Deus está chamando você para sair do lugar de reclamação para um lugar de ação. Deus não quer mais você reclamando e murmurando e falando, Senhor, porque é minha dor, Senhor, porque é o meu problema, Senhor, porque isso, Senhor. Deus não quer isso, Deus quer que você parta para ação. O inimigo quer paralisar você. O inimigo quer que você fique nesse lugar de reclamação mesmo, porque quanto mais você reclama, mais você murmura, mais você fica longe do Senhor. É isso que o inimigo quer. E Deus está te dizendo nessa noite, se levante e tome posse. Tome posse daquilo que Deus está colocando para você. Não fique perguntando assim, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? O que você pode aprender com essa adversidade que você está vivendo? Ou todo mundo aqui vive só dias bonitos e felizes e maravilhosos e não temos problema? Todos nós temos dificuldades. Para mim, o mesmo problema que você enfrenta, no meu contexto de vida, pode ser muito mais difícil do que para você. Mas o que vai fazer a diferença é o quanto você vai buscar no Senhor para passar por isso, para vencer esse deserto. Ana teve sua oração interrompida quando Eli chegou lá e falou assim, você está embriagada. Ela se defendeu, mas em momento algum ela saiu gritando, brigando. Ela se defendeu. Eu sou uma mulher entristecida. Ela colocou aquilo que amargurava o seu coração, aquilo que entristecia a sua alma. Ela estava prostrada ao chão. Uma posição que não se via mais naquele tempo. Quantas vezes você deixa de se prostrar diante do Senhor? Quantas vezes? A gente vive uma rotina, algo corrido, hoje não dá tempo, amanhã não dá tempo, amanhã não dá tempo. É sempre assim. E Deus está esperando você. Deus está no mesmo lugar que você deixou, querido. Deus está lá no mesmo lugar te esperando todos os dias. E você está preocupado porque fulano falou aquilo de mim, porque o meu filho me abandonou e foi embora, porque o meu marido me largou e foi embora. Deus tem algo muito maior para você. Tua situação vai mudar a partir do momento que você buscar o Senhor. Que a gente consiga orar como Ana orava. Com sinceridade no coração. Um coração rendido. Ana reconheceu o seu lugar. Ela era serva de Deus, filha de Deus. Foi lá fazer uma aliança com o Senhor. Mas ela reconhecia qual era o lugar dela. O seu coração estava contrito. E ela rompeu. Ela rompeu a partir do momento que ela entregou para o Senhor a sua situação. Ela fez um propósito, ela fez um pacto. E a gente realmente é incapaz de resolver os nossos problemas. Mas sabe o que é mais bonito? Que Deus tem os projetos dele. E Ele usa as nossas vidas. Nós que somos incapazes de resolver os nossos problemas, Ele nos usa para ajudar outras pessoas. Ele nos usa para que as outras situações sejam feitas. Nós fazemos parte de um propósito do Senhor. E é isso que o Senhor quer essa noite com você. Ele quer tirar você desse lugar. Deus não mandou um anjo para falar com ela. Como Deus fez com Sara, com tantas outras. Deus não mandou um anjo. Deus mandou o profeta que estava lá. O profeta que estava lá, sentado na cadeira, sabe? Deus o que estava pensando naquele dia, lá na porta do templo. O profeta estava lá. Deus mandou aquele profeta falar com ela. E o que Ana fez? Ligeira que só tomou posse da palavra. Pegou, Senhor, isso aqui é para mim. Isso é para mim. Eu tomo posse, eu recebo. Eu vou atrás, é desse jeito, Deus, eu vou lutar. E foi o que ela fez. Ela se posicionou. A oração, ela tem que ser sincera. Mas ela tem que ter uma entrega. E Ana já estava tendo um comportamento de gratidão, mesmo antes de ter recebido a bênção. Senhor, eu vou te agradecer já.
porque eu vou te entregar esse menino para o Senhor, para a tua obra. Ela já estava agradecendo ao Senhor por aquilo que ela nem tinha recebido. Nem tinha recebido ainda. E hoje Deus chama a gente para tomar uma atitude, para sair desse lugar de reclamação. E Ana foi tão abençoada que depois de Samuel, Deus lhe deu mais 3 filhos e 2 filhas. Uma mulher que era estéril. Uma mulher estéril. Uma mulher que não tinha propósito, que não tinha, aos olhos humanos, olhavam para ela e falavam assim, não tem jeito. Para essa situação não tem jeito. Mas Deus mudou todo aquele contexto. Ela saiu de uma condição de esterilidade, humilhação, amargura, provocação. Isso gerou nela fé, perseverança, determinação e fidelidade. Então, às vezes, a gente passa por situações difíceis, mas Deus quer colocar isso na nossa vida. Ele quer aumentar a tua fé. Ele quer fazer com que você seja perseverante na busca da palavra dele. Ele quer colocar uma determinação que você não tem, que só pode vir do Espírito Santo. Que você sabe, Senhor, como é que eu passei por isso? Porque Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Ele é muito bom. O seu milagre é provocado quando você tem um alinhamento com o plano de Deus. Quando aquilo que você sonha está alinhado ao plano do Senhor para a tua vida. Durante esse processo, você vai ser observado pelas pessoas. Algumas vezes você será criticado. Algumas vezes as pessoas não vão compreender o porquê você busca tanto esse Deus. Algumas vezes as pessoas vão fazer uma leitura errada, achando que também você está passando por isso porque você pecou. Assim como foi com Jó, assim como foram os discípulos perguntando para o Senhor, por que ele é cego? Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele que pecaram? Às vezes você não vai ser compreendido do porquê que você está buscando. Mas você tem que tomar uma atitude. Você tem que decidir aquilo que você quer. Ou você quer continuar nesse caminho de reclamação, de murmuração, ou você quer viver o sobrenatural de Deus. Deus te chama nessa noite para um posicionamento com Ele. A oração vai vir precedida de sinais. Deus vai mandar pessoas para falar com você. Coisas diferentes vão começar a acontecer. E você tem que estar preparado, com olhos de águia, para ver o que está acontecendo à sua volta. Não deixa passar. Agarra aquilo que o Senhor tem te dado. E se você fez uma promessa com o Senhor, cumpra a sua promessa. Nunca faça uma promessa para o Senhor se você tem a intenção de não cumprir. Ana poderia simplesmente ter falado, não, agora que eu já tive meu filho, não vou entregar. Imagine, como é que eu vou entregar um bebê, 3 anos, pequenininho. A minha pequena tem 2,5. Como é que eu vou entregar? Ela poderia ter dito não. Mas porque ela foi fiel e ela cumpriu. Deus restituiu e colocou mais 3 filhos e 2 filhas para ela. É isso que o Senhor quer fazer. O milagre é provocado quando os nossos sonhos e planos estão alinhados ao Senhor. Nós temos muitos testemunhos. E Deus nos chama para testemunhar da sua palavra, para que o nome dele seja glorificado sempre. E nós temos um testemunho pessoal da nossa casa. Nós temos 2 filhas. A Esther, de 10 anos, tamanho de uma moça, e a Elisinha, de 2,5. Nossa, mas para que tanta diferença de idade? Eu tinha desistido de ter outros filhos. Estherzinha nasceu, tudo normal, dentro dos parâmetros normais. E nós percebemos que ela tinha um comportamento estranho, diferente. Não demos muita atenção, porque achamos que era os marcos de desenvolvimento. Né?
E próximo dos 2 anos, levantaram a suspeita que a Esther fosse autista. Para uma mãe receber uma informação, uma possibilidade de ter um filho especial, é algo que te marca, que te dói, que te machuca. Esse foi o meu deserto. Porque hoje as pessoas veem ela participando, cantando, né, o jeito dela, alegre, contente, sorridente, mas as pessoas não sabem o que nós passamos. Esther foi diagnosticada com o grau mais alto que tem de autismo. O grau severo, o grau 3, totalmente dependente, não verbal. Começou a falar depois dos 4 anos. Tinha muita dificuldade na fala. Às vezes a gente tem que falar para ela, fale devagar para eu entender o que você está dizendo, porque os pensamentos são tão acelerados, né? Acontecem tantas coisas na mente dela e no coração dela. Mas nós passamos por muitas situações com ela. E esse foi o meu deserto. E isso só mudou quando eu me posicionei com o Senhor. Porque eu clamava por uma cura para ela. Falava, Senhor, cura minha filha. Para que ela tenha entendimento, para que ela consiga falar, para que ela consiga ter uma vida normal, cure ela, Senhor. E Deus falava, a cura é para você, filha. A cura é para você, Denise. Você precisa ser curada. Dela eu vou cuidar. E Ele tem feito isso até hoje. Deus poderia simplesmente ter feito um milagre, Esther acordar de um dia para o outro falando. Eu passei muitas madrugadas ao lado do berço dela chorando. E o milagre que eu queria ver era a Esther acordar no dia seguinte falando. Falei, Senhor, como eu gostaria que ela levantasse desse berço de manhã, falando. E isso não aconteceu. O processo dela foi aos poucos, tudo aos poucos. E eu entendo que Deus tem guardado ela. Deus tem protegido ela. Deus tem grandes planos para a vida da Esther. E hoje ela olha para mim, e essa semana ela olhou para mim e falou, mamãe, por que as pessoas são diferentes? Aí já me passou muitas coisas na cabeça, né? Diferente o quê, meu Deus do céu? É o corpo, é a cabeça, é os pensamentos, é a cor. O que é de diferente, né? Por que algumas pessoas são autistas, outras não? Por que eu e meu amiguinho Samuel da escola somos autistas e os outros não? Eu falei, porque Deus fez vocês assim? E eu falei, mas isso não te impede de ser nada do que você queira ser. Eu falei, você pode ter um pouco mais de dificuldade. Mas isso não quer dizer que você não possa ter uma profissão, que você não possa casar, que você não possa ter uma família. Isso não vai te impedir. Então, eu tenho tido algumas situações que me colocam numa saia justa com ela agora. Ela está numa nova fase. Cada fase, um processo diferente. E cada fase que ela passa é um crescimento para nós enquanto pais. E quando Deus curou meu coração? Porque eu falei para Deus, eu não quero ter outro filho. O sofrimento com um filho autista é muito grande. O sofrimento com um filho numa condição especial é muito difícil, porque você tem um julgamento de uma sociedade inteira. Você tem uma cobrança de pessoas olhando para você. Quem que pecou? Foi você? Foi seu marido? Sua casa? Quem que pecou? O julgamento, a cobrança, a incompreensão. É isso que nós encontramos todo dia. Eu, nesse meu contexto, né, de ter um filho especial. Mas cada um de nós com as nossas situações do dia a dia. Com o tempo, Deus colocou algo no meu coração. E Ele falou para mim assim, você vai ter outro filho. E eu falei, Senhor, eu quero, mas... E se vier autista também, eu não vou aguentar, Senhor. O Senhor sabe como é que eu estou? Eu não aguento, Senhor. Eu não vou aguentar, eu não vou suportar essa dor. E Deus falou, eu estou no controle. Eu estou no controle. E Deus começou a trabalhar no meu coração e eu falei, ok, Senhor. É o teu plano? É o que o Senhor quer? Pode fazer, Senhor. Pode fazer. Foi nesse momento que Deus deu um novo significado à maternidade na minha vida. Porque eu passei a viver com a Elisa o que eu não vivi com a Esther. Comportamento totalmente diferente. Eu falo assim que é como se eu estivesse sendo mãe pela primeira vez, porque é totalmente diferente. Os marcos de desenvolvimento, os comportamentos, tudo é muito diferente. O que não é diferente é bagunça. Né?
Quem tem mais de um filho sabe. Se cutucam, se implicam um com o outro o tempo todo. Isso daí não muda. Acho que em toda casa é assim. Mas Deus deu um novo significado nisso na minha vida. E por que eu estou compartilhando com vocês isso nessa noite? Porque Deus me pediu para falar. Porque para eu estar aqui na frente hoje falando, Deus teve que trabalhar muito no meu coração. Meu marido sabe, as últimas 24 horas eu estava passando muito mal. Muito mal, uma febre altíssima, uma dor no corpo, algo assim incontrolável, muito mal-estar. E eu falei, Senhor, você está acontecendo tudo isso por quê? O inferno está tentando paralisar aquilo que o Senhor quer falar. Eu vou lá. O Senhor me use e fale aquilo que o Senhor quiser falar. A Elisinha foi concebida sem nenhum problema. Nós tivemos uma gestação, não vou dizer normal, né? Porque estávamos em época de pandemia, eu fiquei muito tempo restrita em casa com ela. Mas Deus preservou a minha vida. Deus preservou a minha vida. Eu vou dizer para vocês o porquê. Durante o parto da Elisa, eu tinha o sonho de ter um parto normal. E eu falei para o Senhor, Senhor, já que o Senhor fez tudo novo, eu quero isso novo também para mim. Quero passar por tudo que tiver que passar, Senhor. Então, eis-me aqui, pode fazer. A criança ficou sentada a gestação inteira. 38 semanas, eu estava no consultório da obstetra e ela falou assim, ela não vai virar. Não tem mais espaço para ela virar, ela vai ficar sentada e você vai chegar na emergência para ter um bebê sentado. Você vai passar por uma cesárea de emergência, correndo risco. Deixa agendada essa cesárea. Não tem mais possibilidade dela virar, encaixar e vir um parto normal como você está desejando. E Deus sabe o quanto isso mexeu comigo, tanto que eu cheguei na maternidade aquele dia, meu sogro foi me levar. Eu ainda lembro que o senhor brincou comigo, né? Falou assim, tá gravidinha, Deus, só aparece a sua barriga, porque o seu rostinho tá tão bonitinho. Fui pro banheiro daquela maternidade, e eu ficava assim, Senhor, essa criança podia virar agora, né? Eu ficava andando, falava, vira, encaixa aqui, ó, que eu já tô aqui. Não tinha quarto para eu internar, eu estava na recepção. E eu falava assim, vai que vira agora, encaixa, entra em trabalho de parto, já vou para emergência, já vai ser aquela correria, o parto está nascendo e tal. Não aconteceu nada disso. Fiquei parada lá, frustrada. Aí me chamaram, troca a roupa, vamos lá, faz a última foto com essa barriga. O pai, né, com aquela cara nervosa que ele estava, tadinho. Entrei para a sala de parto, tudo dentro do ritmo normal de uma cesariana, sem problema nenhum. E durante a minha cesariana, eu e ele percebemos que a médica ficou assustada. A primeira coisa que eu pensei, vou morrer. Falei, agora Jesus está me chamando, vou morrer, tem alguma coisa estranha, porque eu comecei a sentir um negócio esquisito. A anestesista veio falar comigo, não, está tudo bem, não. Eu falei, eu sei, trabalho na saúde. Quando o médico vem e fala que está tudo bem, não está tudo bem. Ele veio para falar isso para você, para te tranquilizar, mas te deixa mais nervoso. E ela viu algo que poderia ter comprometido o nascimento da pequena Elisa. Ela nasceu com uma deformidade no cordão. O cordão da Elisa, ele não tinha um revestimento. Então, o cordão, pense num fio, né? Ele tem a parte de cobre dentro, ele tem aquela parte de fora que faz a proteção. Uma parte do meu cordão não tinha essa proteção. Ou seja, aquelas veias e artérias que alimentam o bebê poderiam ter rompido em qualquer momento da gestação. Com um espirro, um salto que eu desse diferente, qualquer coisa meio abrupta, entrar em trabalho de parto. 3 minutos era o tempo que o médico teria para fazer a minha cesárea, para que eu não morresse de hemorragia e a minha filha morresse por falta de oxigenação. 3 minutos. E eu entendi que se Deus preservou a minha vida ali, era porque Ele me chamou para fazer a diferença. E eu decidi ser uma mulher audaciosa no Senhor a partir daquele dia, porque Deus poupou a minha vida. Deus poupou a minha vida para que eu pudesse fazer a diferença na vida de outras pessoas. Há muito tempo eu já vinha me colocando à disposição do Senhor para cuidar de pais e mães que passam pelo mesmo contexto que nós passamos com a Esther. E depois disso que Deus fez comigo, eu falei, Senhor,
Se o Senhor me chamar para eu ir pregar, eu vou pregar. Se o Senhor mandar eu cantar, eu vou cantar. Se o Senhor mandar eu rolar no chão, eu vou rolar. Porque minha vida te pertence. E é isso. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida nessa noite. O pessoal do louvor pode vir. É isso que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Deus quer tirar você num lugar de comodismo. Assim como Deus fez na vida de Ana. O milagre dela foi provocado porque ela buscou, porque ela foi atrás, porque ela se colocou diante do Senhor. Se coloque você diante do Senhor. Ah, mas Deus já sabe do meu problema. Ele sabe do teu problema, mas Ele não sabe da tua adoração. Ele não sabe ainda da tua adoração. Nós vamos estar adorando aqui. Enquanto estivermos adorando ao Senhor, venha para o altar colocar para o Senhor. Qual é o teu impedimento? Qual é a tua dificuldade? O que tem impedido você de avançar? É uma questão financeira? Você acha que Deus não pode fazer algo muito além do que aquilo que Ele já tem feito? Ele não pode fazer com que chegue clientes na tua loja nessa próxima semana e que feche contratos milionários? Pode. Qual é o propósito disso? Para que Ele vai te dar esses contratos? O que você vai colocar aos pés do Senhor? É sobre isso. A minha saúde. Para que você quer ter saúde? Para você ficar sentado dentro da sua casa murmurando? Ou para você proclamar a palavra de Deus para quem aparecer para você? Para aquele teu vizinho que te incomoda de madrugada? É isso. É sobre isso. Você ainda tem alguma dúvida daquilo que Deus quer fazer na tua vida? Você ainda tem alguma dúvida do poder desse Deus? É a última oportunidade de você vir aqui na frente, colocar para o Senhor aquilo que tem aprisionado a tua alma, aquilo que tem te segurado, que tem te retido. Venha para frente, não se importe, esqueça quem está do teu lado, esqueça aquilo que vão pensar a teu respeito, não importa. Deus sabe o que se passa no seu coração. Ele sabe daquilo que você tem vivido. Ele sabe da tua angústia. Ele sabe da tua dor. Das madrugadas que você passa chorando e clamando. Ele sabe. Ele sabe. Ele só quer um passo de fé. Dê um passo de fé. Acredite naquilo que Deus pode fazer. Senhor, nós nos derramamos no Teu altar nessa noite, Pai. Porque nós não somos dignos, Pai, dignos da Tua presença. Nós não somos dignos, Pai, do sacrifício de Jesus naquela cruz. Mas nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício, pelo Teu cuidado. Nós Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos dá uma nova possibilidade todos os dias. Todos os dias, que nós tenhamos perseverança, Senhor, que nós tenhamos nossos olhos fitos no Senhor, fixados no Senhor, naquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Eu quero colocar diante de Ti agora, Pai, cada irmão que está aqui na frente, que vem derramar no Teu altar das suas dificuldades, das suas angústias, dos seus medos, daquilo que tem aprisionado as suas almas, Pai. No nome de Jesus, Pai, venha com a Tua provisão agora, Pai. Venha derramando, Deus, a Tua presença, enchendo do Teu Espírito, fazendo a Tua obra na vida dos Teus filhos, Senhor. Venha, Pai, e muda o contexto, muda a história, Pai. Faz algo que a gente não consiga acreditar e olhe e fala assim, é só o Senhor. É só o Senhor, algo que transcende tudo aquilo que acontece nesse mundo. Que as pessoas olhem para nós e falem assim, é o Senhor, é o Deus que Ele serve, é o Deus que Ele serve que fez isso. No nome de Jesus, Pai, que essa seja uma semana de vitória, uma semana de mudança, uma semana de posicionamento, uma semana que a gente pare de murmurar e comece a agradecer ao Senhor, que começamos a ser gratos a Ti por aquilo que o Senhor tem feito. Que a gente se posicione em Ti, na Tua palavra, Pai. Que a gente tome posse daquilo que o Senhor já nos deu. Que a gente tenha a fé que essa mulher teve. Que nós tenhamos a fé que Ana teve, Pai. A perseverança dela de Te buscar, de Te engrandecer, de Te adorar, Pai.
Que no momento que seja difícil, que a gente lembre quem é o Senhor. Nós só precisamos te adorar. É somente te adorar, Pai. No nome de Jesus, Pai. Venha, Senhor, sobre as nossas vidas essa semana e muda a nossa história. Muda, Senhor, no nome de Jesus. Que o nosso coração seja consolado pela Tua palavra, pela Tua presença, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor.